Sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje será Síndrome de Compartimento, segunda parte, baseando no Tratado de Traumatologia do Rockwood and Green, 10ª edição, capítulo 17. Hoje, vamos mergulhar no manejo cirúrgico, nas complicações e naquelas nuances técnicas, sabe? Que realmente separam o sucesso de uma catástrofe funcional no tratamento dessa condição. Exato. A síndrome compartimental aguda é uma verdadeira emergência ortopédica. O tempo aqui não é só dinheiro. Não mesmo. É músculo, é nervo, é a viabilidade de um membro inteiro. A discussão que o capítulo propõe é, no fundo, sobre tomar a decisão certa sobre uma pressão absurda. Desde a indicação até a técnica, né? Sim. Desde a indicação e a execução precisa da fasciotomia até o manejo das sequelas, que são inevitáveis e complexas. Um diagnóstico tardio ou uma técnica mal feita, as implicações são devastadoras, tanto funcionalmente quanto do ponto de vista médico-legal. O material é bem enfático nisso. O único tratamento que realmente funciona para a isca já estabelecida é a fasciotomia de emergência. Mas o texto vai além do óbvio, tipo, é só cortar para descomprimir. Exatamente. Ele se aprofunda no quanto e no como, que é justamente onde a coisa pode dar errado. Vamos começar pela técnica cirúrgica em si. Perfeito. O princípio fundamental, que não dá para esquecer, é a descompressão completa e adequada. O Rockwood é taxativo nisso. Ele praticamente proíbe a fasciotomia limitada. Sim, uma fasciotomia limitada ou só subcutânea é proscrita. Ela é o pior cenário possível. Ela falha em aliviar a pressão lá no fundo, onde o músculo está necrosando. E ainda por cima abre uma porta para infecção mais comum, que é a perna. O texto detalha a técnica clássica de dupla incisão para os 4 compartimentos. Isso é tema clássico de prova de título. Você pode nos guiar pelos passos e, principalmente, pelos pontos de perigo? Com certeza. A abordagem com 2 incisões é a mais segura, a mais reprodutiva. A primeira é a anterolateral. Ok. Ela é posicionada mais ou menos 2 centímetros na frente da fíbula, bem em cima do septo intermuscular. Com uma única incisão na pele, a gente consegue acessar o compartimento anterior e o lateral. E qual é a zona de perigo aí? O que não pode ser esquecido? O nervo fibular superficial. Esse é o ponto crítico. O trajeto dele no terço distal é muito variável. Ele pode sair da face até 12 centímetros acima do maléolo lateral. É mandatório identificar e proteger esse nervo. Entendi. E a segunda incisão? Para os compartimentos posteriores. A segunda é a póstero-medial. A gente faz ela 1 a 2 centímetros atrás da borda da tíbia, a borda póstero-medial. Isso para proteger a veia safena e o nervo, né? Exatamente, eles correm mais para frente. Essa incisão dá acesso direto ao compartimento posterior superficial, o gastrocnêmio, o sólio. Mas a etapa mais crítica e a que mais se erra... Imagino que seja o profundo. É a liberação do compartimento posterior profundo. É preciso afastar o sólio para expor a fáscia profunda que cobre o tibial posterior, os flexores. Uma liberação que não for completa aqui simplesmente condena esses músculos. Isso me leva a uma dúvida sobre a fasciotomia de incisão única, a técnica de Madsen. O livro chega a colocar ela como uma alternativa viável? O texto descreve a técnica sim, mas com bastante cautela. A de dupla incisão é considerada mais rápida, mais segura e o principal, mais confiável para garantir que todos os 4 compartimentos foram totalmente descomprimidos. E qual a grande desvantagem da única? A principal desvantagem da incisão única lateral é justamente a visualização do compartimento posterior profundo. Ele fica escondido atrás da fíbula. Então, embora os estudos mostrem que ambas as técnicas diminuíram a pressão, a segurança e a reprodutibilidade da dupla incisão a colocam como padrão ouro. Certo. Agora, é raro a gente lidar com uma sex isolada. Quase sempre tem uma fratura associada a uma solução de continuidade óssea. Como o manejo dessa fratura entra na equação? Existe uma ordem certa para fazer as coisas? O princípio aqui é categórico. A estabilização da fratura é essencial, sim, mas nunca à custa da perfusão do tecido. Ou seja,
A orientação do Rockwood é inequívoca, a fasciotomia tem que ser feita antes da estabilização definitiva da fratura. Qualquer atraso para passar fio guia, para fresar canal, para colocar placa, pode ser o tempo que leva para o músculo morrer. Primeiro salva o membro, depois trata o osso. Exato. Primeiro se salva o membro, depois que está tudo descomprimido, aí sim a estabilização, seja com haste ou com fixador externo, é super benéfica. Diminui a dor, a inflamação, facilita cuidar das feridas. E isso nos leva direto a um debate clássico: a haste intramedular fresada. Existe aquela preocupação de que a fresagem do canal possa por si só aumentar a pressão a ponto de causar síndrome. O que a evidência no livro nos diz sobre isso? Ótimo ponto. E o texto é bem claro. Ele cita os estudos de referência do McQueen, do Tornetta, que basicamente refutaram essa ideia. Então não é um risco real. Eles mostraram que, embora a pressão intracompartimental, a PIC, aumente por um momento durante a fresagem e a passagem da haste, ela volta ao normal ou até diminui no pós-operatório. Não existe evidência de que fresar aumente a incidência de SSA. Interessante. Na verdade, a estabilidade que uma haste bloqueada dá é muito boa para as partes moles. A nossa preocupação deveria estar em outros fatores, como tração demais na mesa de fraturas ou um posicionamento ruim do membro. É aí que mora o perigo. Ok, a técnica cirúrgica está claro, mas nada disso adianta se o diagnóstico for tardio. O livro tem uma tabela sobre a sensibilidade e especificidade dos sinais clínicos clássicos que é, para ser sincera, assustadora. Esse é o ponto mais importante de toda a nossa discussão. Os 5 P's clássicos que a gente aprende. Dor desproporcional, palidez, parestesia, ausência de pulso e paralisia. São sinais tardios. São sinais de uma catástrofe que já aconteceu, não de um diagnóstico precoce. A tabela do texto mostra sensibilidades para dor, parestesia e paresia de tipo 13 a 19%. É baixíssimo. É muito baixo. Confiar só nele significa que a gente vai deixar passar 8 de cada 10 casos na fase inicial. A ausência desses sinais não exclui o diagnóstico de jeito nenhum. Em contrapartida, a mesma tabela mostra dados muito mais convincentes sobre a monitorização objetiva da pressão, né? Exatamente. A monitorização contínua da PIC, com catéter no compartimento de risco, tem uma sensibilidade de 94% e especificidade de 98%. A mensagem do texto é um chamado para mudar o paradigma. O exame clínico isolado já não deveria ser o padrão. Não deveria mais ser o padrão ouro em pacientes de risco. Pacientes politraumatizados, sedados, com lesão de nervo associada, ou mesmo crianças. Eles são candidatos ideais para monitorização objetiva. E com base nesses dados, os autores propõem um algoritmo de tratamento. Qual é o valor crítico, aquele limiar que todo ortopedista precisa ter na cabeça para indicar a fasciotomia? O parâmetro-chave não é a pressão absoluta, mas sim a pressão de perfusão diferencial, o chamado ΔP. Que é a pressão diastólica menos a pressão do compartimento. Isso, é a pressão arterial diastólica do paciente menos a PIC medida. Esse valor reflete a perfusão capilar real no músculo. E o limiar para ação, com base em evidências fortes, é um ΔP que fica abaixo de 30 milímetros de mercúrio por mais de 2 horas. Esse critério objetivo é fundamental. Sim, porque ele minimiza os atrasos no diagnóstico e, ao mesmo tempo, evita que se façam fasciotomias desnecessárias. E quando esse limiar é ultrapassado e a intervenção demora, o texto é bem gráfico sobre as sequelas. As consequências são permanentes. Um atraso de mais de 6 horas aumenta drasticamente a chance de um dano que não volta mais. A gente está falando de necrose de músculo, que leva a contraturas fibróticas, como a contratura de Volkmann no antebraço. Aquela deformidade em garra. Exato. Lesão neurológica permanente, com pé caído, perda de sensibilidade, dor crônica que não responde a nada, e complicações no osso, como a pseudoartrose da fratura, porque o envelope de partes moles doente não sustenta a consolidação. E, no pior caso, a amputação. No pior caso, sim. O texto cita uma taxa de amputação de mais de 5% para fraturas de tíbia com SKA nos Estados Unidos. As implicações médico-legais disso são gigantescas. Abordagem que o Rockwood preconiza. A regra de ouro é:
Nunca jamais fechar as incisões de fasciotomia primariamente. Tentar aproximar as bordas sob tensão só iria recriar a síndrome. Faz todo sentido. A conduta padrão é um second look cirúrgico em 48 a 72 horas. Nesse segundo tempo, a gente reavalia a viabilidade de todo o músculo, faz desbrideamento agressivo de qualquer tecido que não sangre ou não se contraia, o famoso músculo cozido. E só depois de ter um leito viável é que se pensa em fechar? Exatamente. Só aí se planeja o fechamento. E quais são as opções para esse fechamento? Bom, se o edema diminuiu o suficiente por uma aproximação sem tensão, o fechamento primário tardio é uma opção, mas, mais comumente, isso não é possível. Aí o enxerto de pele de espessura parcial é a solução. Que funciona, mas deixa sequelas estéticas e funcionais. Sim, deixa aderências. E o texto dá um destaque importante para os sistemas de curativo a vácuo, o VAC. Ele é uma excelente alternativa. Ele não só protege a ferida, mas ajuda a diminuir o edema, estimula a granulação e muitas vezes vai aproximando as bordas aos poucos. Evitando a necessidade de um enxerto. Em muitos casos, sim, evita o enxerto. O livro também aborda uma entidade particular, a Found Down Compartment Syndrome, a síndrome do paciente encontrado caído. Clinicamente, o que ela tem de diferente? A FDCS é outra história. É uma condição muito mais sistêmica. O paciente, geralmente vítima de overdose, ficou imóvel por horas, comprimindo um membro. O quadro parece mais uma síndrome de esmagamento, com rabdomiólise maciça, mioglobinúria. E um risco altíssimo de insuficiência renal aguda. Exato. A indicação de fasciotomia aqui é bem controversa, sabe? Principalmente quando o paciente chega tarde, com mais de 24 horas e já sem função neurológica. Nesses casos, o músculo já está todo necrótico. E a cirurgia poderia até piorar o quadro sistêmico. Poderia. Fazer uma fasciotomia e desbridar aquela massa de tecido inviável talvez não traga benefício funcional nenhum e ainda aumenta o risco de sepse num paciente que já está crítico. A decisão é bem complexa. Para a gente finalizar, quais são as direções futuras que o material aponta? O que está no horizonte da pesquisa para diagnóstico e tratamento da SK? A pesquisa busca, claro, métodos diagnósticos menos invasivos e mais eficazes. A espectroscopia de infravermelho próximo, o NIRS, que mede a oxigenação do tecido, é promissora. Mas ainda não está pronta para o uso clínico rotineiro. Ainda não. O texto ressalta que ainda falta acurácia para substituir a medição direta da pressão. Também existem estudos com terapias adjuvantes, tipo antioxidantes, para diminuir o dano de isquemia-reperfusão. Mas, sinceramente, o maior avanço imediato não seria uma nova tecnologia. Seria o quê? Seria a adoção universal de diretrizes clínicas claras, baseadas na monitorização contínua da PIC em todos os pacientes de risco. Simplesmente usar o que a gente já sabe que funciona. Excelente. Então, para consolidar tudo que a gente discutiu, qual seria a sua mensagem final? Os pontos-chave que todo ortopedista precisa levar para a prática. Eu resumiria em 5 diretrizes críticas. Primeiro, desconfie do seu exame clínico isolado. A sensibilidade dele é perigosamente baixa. Em paciente de risco, monitore a pressão. Segundo, O limiar para agir é um ΔP, a pressão de perfusão diferencial, menor que 30, mantido por mais de 2 horas. Terceiro, a fasciotomia tem que ser completa. Libere todos os compartimentos de ponta a ponta. Não existe fasciotomia econômica. Quarto ponto, muito importante. Descomprima primeiro, estabilize depois. A perfusão das partes moles é a prioridade absoluta. E quinto, e talvez o mais importante, tem um índice de suspeição altíssimo em pacientes jovens com fraturas de alta energia, principalmente de tíbia. Eles são o grupo de maior risco e não perdoam atrasos. Por enquanto, é só, pessoal. Hasta la vista, I will be back.